Olá, hoje é dia 25 de março de 2023 e vamos trazer algumas reflexões do capítulo 7 no livro Missionários da Luz. Então a gente começa o capítulo com Alexandre, que era o mentor, é o mentor de André até o momento neste livro, nessa história. E Alexandre e André caminhando pela rua em direção a uma outra situação em que eles iam encontrar de aprendizado para André, quando uma senhora se acerca deles e pede o auxílio de Alexandre. Alexandre, então, sem demora, pega inicialmente algumas informações do que haveria acontecido e desloca para o local onde ele poderia auxiliar. Tratava-se do filho dessa senhora, ainda encarnado, que estava com graves problemas de saúde. Assim ela descreve a própria mãe, né? Antônio, que era o filho, vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Embalde auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. Ela reconhece que deve subordinar suas vontades à vontade do alto, mas solicita o apoio de Alexandre para que o seu filho consiga permanecer na Terra encarnado por mais alguns meses, talvez, para que resolva algumas questões de grande importância. Chegando lá, olhando para Antônio, ele tinha próximo dos 70 anos e exibia os sinais característicos de arteriosclerose, prestes a ter um AVC, a princípio, pelo que ele comenta aqui, AVC isquêmico. Identificavam também o espírito dele meio que fora do corpo, sem sintonia já mais adequada com o corpo físico. Alexandre, então, ele toca no cérebro perispiritual de Antônio e fala: Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede sua cooperação. Antônio, apesar de meio confuso, né, naquele estado, com vaga noção de consciência, parece que entende. E Alexandre continua: você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparemos a fim de ajudá-lo. Esse momento é decisivo para as suas necessidades. Então Alexandre começa uma operação ali de magnética, né, magnetismo no corpo físico de Antônio, passando um pouco na espinha dorsal, no fígado e se demorando um pouco mais no cérebro. Então ele avisa o André que vai convocar alguns irmãos em serviço para que auxilie-os naquela empreitada. E se concentrando como se os chamasse em pensamento, assim Alexandre o faz. 1 minuto mais ou menos, e 8 entidades, 4 homens e 4 mulheres, penetram o recinto doméstico em religioso silêncio. Assim, Alexandre fala: Francisco, que era o chefe ali da expedição, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Veja aqui que interessante a utilização de nós, encarnados, também nessas atividades específicas e importantes do mundo espiritual, com relação inclusive a outros encarnados. A importância da gente se manter em equilíbrio, para que também possamos ajudar de formas que a gente nem imagina, quando no repouso, inclusive físico,
quando durante o sono. Até a mãe de Antônio, né, comenta, será que não tem como utilizar a minha neta? E ele fala que não, que ela não tem as condições necessárias de equilíbrio para o auxílio. Então Alexandre, enquanto Francisco vai buscar o encarnado durante o seu sono, Alexandre comenta com André que aquele é um grupo, né, no caso do irmão Francisco, e que existem inumeráveis turmas de serviço que prestam esse tipo de cooperação. Mas à noite, quando as atividades de auxílio podem ser mais intensas. Então Francisco chega trazendo um outro indivíduo chamado Afonso e pede para ele colocar ambas as mãos na fronte do enfermo e se conservar em oração. Então Alexandre, como um magnetizador, ele começa a fazer certos movimentos a ponto de transmitir a energia do encarnado ali durante o sono para Antônio, que estava praticamente moribundo. Ele movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio. E o cérebro, revelava sinais crescentes de melhora. E o espírito devagar ia se juntando novamente ao corpo, em sintonia mais adequada, célula por célula. Depois de mais ou menos uns 15 minutos, segundo o cálculo de André, estava findo, né, o trabalho laborioso ali, a intervenção magnética. E então Alexandre fala para a velhinha que pediu auxílio e fala, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com nossos recursos. Mas Antônio terá no máximo 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos deste instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo, no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios da circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis, no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda cautela é indispensável. Então eles tiram o encarnado que foi auxiliar, liberam ele, e nesse momento Antônio acorda em desespero, achando que estava prestes a morrer. É interessante a gente comentar aqui também as ações que ocorrem durante a noite. A gente acha que é um momento muito tranquilo, mas diversas ações espirituais acontecem à noite. Ele até comenta em outra parte aqui do capítulo que durante a noite as criações mentais são mais potencializadas, sejam boas ou ruins. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente cria para o nosso sono, para a nossa tranquilidade também. Após o rapaz, o senhor acordar achando que está morrendo, eles começam a se retirar. E Alexandre comenta que geralmente é o que acontece quando nossos amigos encarnados gritam, chorosos por socorro, o nosso serviço de assistência já se encontra completo. Então, é comentado para André que aquele núcleo, aquela expedição ali do irmão Francisco é ligado ao nosso lar, tem uma ligação. E eles destinam-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. Durante a noite, principalmente, porque os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes, em estado melindroso. Então, à noite é mais complicado. Essas criações acontecem mais, como a gente acabou de falar. E aí ele faz uma reflexão muito interessante sobre as pessoas que estão naquele quadro de agonia, de prestes a morrer muitas vezes. Veja o que ele comenta. No leito de morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores,
desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente embora, percebe a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-lhe-se no coração, para sempre, mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa de agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. Então veja como a espiritualidade aproveita dos momentos de mais vulnerabilidade em que a gente se encontra. Em que a gente se encontra mais, não só vulnerável, mas com mais possibilidade de aprendizado. E utiliza daquele momento para auxílio. E a morte é um desses momentos, cabendo-nos a reflexão de que a morte, inclusive, deve ser pensada para que todas essas questões que a gente comentou, do egoísmo, do amor próprio excessivo, né, das nossas enganações terrenas, eles se dissolvam quando a gente pensa que a nossa vida ela é momentânea, é transitória. E isso nos dá um novo sentido, um novo significado para a nossa existência.